A Federação Espírita do Paraná apresenta Divaldo Pereira Franco, na 13ª Conferência Estadual Espírita, com o tema Mediunidade com Jesus. Digníssimas autoridades, presentes e representadas, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caros amigos que nos acompanham através da tvcei.com e da web Rádio Fraternidade, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. Marco Túlio Cícero, o notável pensador latino, teve a oportunidade de dizer que a história é a pedra de toque que desgasta o erro e faz brilhar a verdade. Mais tarde, no momento quando o empirismo cedia lugar ao cientificismo, Lord Bacon estabeleceu que uma filosofia superficial conduz o pensamento humano ao materialismo, enquanto uma filosofia profunda conduz o pensamento humano à verdadeira religião. Até onde vá a nossa imaginação, iremos encontrar a criatura humana lutando contra os seus atavismos, mesmo porque o problema da criatura humana é a própria criatura humana. Desde aproximadamente 60 mil anos, que o ser humano, ao despertar para a consciência e ao experienciar as primeiras manifestações da razão e do sentimento, vem travando uma grande luta para libertar-se do primarismo, de onde procede, no seu processo antropossócio-psicológico, a fim de alcançar a plenitude. Nessa marcha inexorável da ignorância para o conhecimento, da treva para a luz, não lhe tem faltado a misericórdia divina, que através da inspiração em todas as épocas, vem guiando o ser humano na busca de si mesmo, de maneira a integrá-lo na harmonia do cosmos. Nas recuadas civilizações do Oriente, nós iremos encontrar, desde as primeiras culturas sumérias, a Assíria, a Babilônia, e posteriormente ao Egito e à Índia, a China e ao Japão, a Pérsia, a presença do ser espiritual libertado do casulo material, comunicando-se com aqueles que ainda deambulavam na terra, a fim de bem norteá-los na direção da plenitude. Profetas da mais variada denominação, de Krishna a Sakyamuni, o Buda, Forri ao admirável Confúcio, a Akhenaton, a Ramsés II, Moisés a Jesus Cristo, passando também pelas obras memoráveis do Vedanta, do livro tibetano dos mortos, do Zendavesta, do livro dos mortos dos egípcios, da Bíblia. Iremos encontrar no Evangelho de Jesus o momento culminante em que a criatura humana entretece a túnica nupcial
do seu noivado com a divindade. É Jesus o zênite e o nadir, aquele momento de separação entre o ontem e o porvir, abrindo os horizontes da imortalidade para que a criatura se liberte da argamassa celular e realize a sua autoiluminação. Fosse na intimidade do santuário de Delfos, perto do porto de Corinto, ou na intimidade dos santuários egípcios, quando a figura do sacerdote procurava interpretar os enigmas do deus Anubis, trazendo os desencarnados para a comunhão com as criaturas humanas, ou ao momento significativo em que Abraão vai sacrificar o seu filho, na proposta mitológica e ancestral da Bíblia. E o Senhor lhe aparece fazendo a permuta entre a carne da carne do pai da raça e um cordeiro para o holocausto, até a presença de Allan Kardec na Terra. O mundo espiritual tem mantido o intercâmbio de maneira feliz, desde o barbarismo do início até a sublimação do Tabor, quando Jesus se transfigura diante de Moisés e Elias, e a presença dos companheiros queridos, Pedro, Tiago e João. A saga da mediunidade, portanto, é a história da própria evolução da criatura humana. Se remontarmos aos períodos da Antiguidade Oriental, iremos encontrar nos memoráveis diálogos entre Krishna e Arjuna a certeza da sobrevivência do ser, a disjunção molecular. Da mesma forma que na Roma Antiga, os auríspices, nos santuários de portas abertas, examinando o cadáver ainda flamejante dos animais para interpretar os enigmas da vida, falando a linguagem da imortalidade da alma. Mas é a história, a pedra de toque, que desgasta o erro e faz brilhar a verdade da palavra sábia de Cícero, que nos recorda o dia 16 de setembro de 96, quando Apolônio de Tiana, na cidade de Éfeso, falando para a multidão que o considerava profeta, homem justo e sábio, repentinamente foi acometido de palidez e com a voz trêmula começou a narrar: vejo, neste momento em Roma, o assassinato de Tito Flávio Domiciano. O sicário do Império Romano agora morre diante do punhal habilmente manipulado por um adversário. Exultemos, Efésios. Estamos livres do bárbaro e em breve o sol da liberdade estará brilhando em nossa pátria, escrevendo nas páginas da justiça os ideais da dignificação humana. E Apolônio de Tiana, sob o céu de turquesa da Grécia, continuou narrando a experiência psíquica da sua visão à distância, quando, manipulado por inimigos terríveis, o punhal que deveria roubar o corpo de Tito Flávio Domiciano significava a abertura de uma nova era. Nada obstante, os efésios, diante da singular narrativa, tomados de pavor, porque reconheciam a crueldade do imperador, abandonam Apolônio de Tiana na praça, porque certamente se tratava de um delírio, e não desejavam comprometer o seu futuro nem da sua família, para ficarem quietos
aguardando as notícias que deveriam vir pelas galeras. E realmente, 2 semanas depois, as primeiras galeras que chegavam de Roma confirmavam que naquele dia e naquele horário, Tito Flávio Domiciano havia sido assassinado e o Império Romano respirava paz pela primeira vez naquele período de turbulência e de perversidade. Mais tarde, por ocasião das evocações a respeito da vida do grande poeta Dante Alighieri, que desencarnara em 1324, o seu filho Jacopo, estando na sua residência, teve um sonho peculiar, conforme narra Boccaccio. Ele teve a sensação, logo tornada realidade, de que seu pai apareceu-lhe com semblante marcado por uma profunda melancolia e pediu-lhe que convidasse o seu advogado, Piero Giardini, para que fosse à residência que ele habitara e ali, por detrás de uma esteira que disfarçava um cofre na parede, retirasse os últimos cantos da Divina Comédia, a obra gloriosa da cultura italiana. Havia sido publicada incompleta, narrando somente a longa viagem ao inferno e ao purgatório, em que o grande poeta tem a presença igualmente do grande poeta latino Virgílio, que lhe aponta o resultado das atrocidades que a criatura humana comete na terra e não se pode eximir das consequências funestas depois da morte. Jacopo desperta e ainda vê diluir-se a formação ectoplásmica do seu genitor e, apesar da hora muito cedo, corre à residência do seu advogado e pede-lhe que o acompanhe até a casa do poeta e ali, para a felicidade da literatura universal, são encontrados os 13 cantos da visita que Dante faz ao céu, conduzido pela sua inolvidável Beatriz. A alma pulcra da jovem do seu amor platônico havia sido por ele elegida para levá-lo às regiões culminantes da espiritualidade transcendental, onde as criaturas humanas experimentavam o divino pábulo da plenitude após uma existência na terra assinalada pelos atos nobres e pela ética da justiça. No dia 16 de setembro de 1756, na cidade de Gotemburgo, na Suécia, o grande sábio Emanuel Swedenborg estava sendo homenageado num banquete, quando repentinamente esse homem extraordinário foi acometido de uma emoção estranha. Levantou-se e dirigiu-se à parte externa do palacete que o acolhia. E ante o espanto das testemunhas que o acompanharam, os convidados, Swedenborg começou a narrar o incêndio que estava devorando a cidade de Estocolmo, a 508 quilômetros de distância. E durante 2 horas, emocionado até as lágrimas, com expressão patética, ele dizia que as diversas ilhas de Estocolmo estavam devoradas pelas chamas que tiveram lugar e início em um estábulo, e agora ameaçando milhares de vidas. As pessoas ficaram preocupadas, porque Swedenborg era um cientista frio, amante dos dados comprovados, e naquele momento, no estado alterado de consciência, narrava um espetáculo dantesco, que somente foi confirmado mais tarde, nos dias imediatos,
quando chegaram os primeiros correios da veneranda capital da Suécia. Mas antes dele estava o Papa Pio V, contemplando no entardecer de um dia de outubro de 1571, por uma das janelas do Palácio Vaticano, aquela que olhava para o oeste, e ali diante de um grupo de cardeais, dentre os quais o cardeal Bussotti, que narrará o episódio para a posteridade. O Papa ergue-se e, tomado de emoção, começa a gritar vitória. Estamos, neste momento, alcançando uma grande vitória no porto de Corinto. A batalha de Lepanto pertence às tropas cristãs. O nosso comandante em chefe, Dom Juan de Áustria, está celebrando a vitória sobre os turcos. E posso perceber que milhares deles agora estão na condição de escravos miseráveis, enquanto os outros partem debandada correria, abandonando a Europa por definitivo. As 130 naus, comandadas pelo nosso chefe, Dom Juan da Áustria, exibem a flâmula da vitória. Lepanto é nossa. Lepanto passaria a posteridade como sendo a mais notável batalha naval de todos os tempos, até a Primeira Guerra Mundial. Exultemos e celebremos Te Deus. Abram-se as igrejas de Roma, badalem os sinos, alegremo-nos com a nossa vitória total. Esses são os dias da cristandade. E logo os cardeais supuseram que o Papa, já avançado em idade, houvera enlouquecido. Mas de imediato as igrejas de Roma abriram as suas portas naquele entardecer quase noite. E os sinos badalaram triunfo. Foram celebrados Te Deus. E nos dias que se sucederam, a expectativa era geral, aguardando que se confirmasse a vitória de Lepanto, que deveria definir o destino da dita cristandade, na guerra imposta pelo Papa para ampliar os Estados Vaticanos. E porque a notícia não chegasse, os romanos, muito pícaros, começaram a dizer que o Papa havia enlouquecido, o que era profundamente lamentável. Porém, mais tarde, uma galera chega ao porto de Ostia e Dom Juan de Áustria envia um mensageiro para comunicar ao Papa a vitória daquela batalha que ele tivera a ocasião de presenciar a milhares de quilômetros de distância. E as aleluias, as hosanas, tomaram conta da dita cristandade católica da época, graças a esse notável fenômeno de clarividência do sacerdote máximo da Igreja Romana, que terá uma experiência equivalente, se não superior, no amanhecer de 19 para 20 de fevereiro de 1939, quando, orando no Palácio Vaticano, ao lado do quarto papal, o cardeal Eugênio Pacelli tem subitamente uma visão. Aqueles eram dias tumultuosos. A Europa estava inquieta. O poder do nazismo chegava às suas culminâncias. O cardeal Eugênio Pacelli, considerado dos maiores diplomatas da Igreja no século XX, havia chegado da chancelaria de Munique e estava agora a serviço da Santa Sé. Mas naquela manhã memorável, enquanto ele orava de joelhos no seu quarto, é tomado de espanto com a presença luminosa de um ser espiritual
que o chama nominalmente, e é que ele diz: Eugênio, eu venho em nome de Jesus dizer-te que logo mais serás Papa. E Eugênio Pacelli, dominado por uma emoção compreensível, curva-se e exclama uma palavra: santidade. Não sou santidade. Eu sou teu irmão e venho em nome de Jesus dizer que logo mais serás Papa, que atravessarás o período mais turbulento da história da Europa, quiçá da humanidade até este momento. Deverás governar o rebanho com justiça, com equidade, com sabedoria e misericórdia. Mas santidade, sua santidade, o Papa Pio XI, está na glória do seu reinado. Eugênio Pacelli responde o ser espiritual: eu venho dizer-te em nome de Jesus que logo mais serás Papa. Eugênio Pacelli prorrompe num pranto convulsivo. Aquele homem que era conhecido pela frieza de caráter, pela dureza de temperamento, pela justeza com que se adaptava às leis. E ao erguer a cabeça, o ser espiritual havia desaparecido da porta de entrada dos seus aposentos. Ele ergue-se, atravessa as várias lógias, desce a escadaria interna que conduz à Catedral de São Pedro, aproxima-se do baldaquino, desce o subterrâneo, onde estão sepultados alguns papas. E ali, ajoelha-se diante de mausoléu de mármore de Carrara, branco, singelo, onde se encontrava inumado o Papa Pio X. Ora, demoradamente, e quando a alva levanta o seu manto de sol apagando a noite, pálido e ainda comovido, ele sai do subterrâneo, e ao chegar à nave esplendorosa de São Pedro, um guarda suíço pergunta-lhe: mas, cardeal, por que a palidez? Porque acabo de conversar com o Papa Pio X. Mas o Papa Pio X morreu, eu sei. Foi ele que me deu o anel e o chapéu cardinalícios. Mas ele apareceu-me nesta madrugada e informou-me que logo mais eu seria Papa. Eu desci as escadarias da necrópole para poder orar diante da sua tumba. E o guarda suíço, que será uma testemunha, logo depois contempla-o cabisbaixo voltar aos seus aposentos na ala esquerda da grandiosa nave de São Pedro. Logo depois, adoece de maneira misteriosa Pio XI, que desencarna, e no primeiro escrutínio secreto realizado no Vaticano, o cardeal Eugênio Pacelli, por unanimidade de votos, foi eleito Papa Pio XII. Foi considerado Papa da diplomacia. Logo depois, em setembro, as tropas hitleristas invadiram a Polônia e, a seguir, a Áustria, a Holanda, os Países Baixos. Estoura a Segunda Guerra Mundial, a mais perversa de todos os tempos, que ceifa aproximadamente 80 milhões de vidas e deixa marcas as mais dolorosas do continente europeu e, por extensão, na Terra, até hoje, da grande tragédia que fora iniciada pela alucinação de Adolf Hitler e dos seus célebres 4 cavaleiros do Apocalipse, à frente do perverso Partido Nacional Nazista. Eugênio Pacelli
sobrevive a guerra. E por volta do Natal de 1950, denominado pela Igreja Católica a cada 25 anos como sendo um ano santo, revela que tivera mais uma vez uma visão extraordinária, que tivera uma visão de Cristo, pedindo que usasse de misericórdia para com os fiéis e que os orientasse no caminho da justiça, da compaixão e da caridade. Ao desencarnar, por ocasião em que é estabelecido o processo para a sua beatificação, os semitas levantam-se para dizer que o Papa não se havia desincumbido, como seria de desejar, da tarefa neutra de representante da Igreja, porquanto teria silenciado o holocausto judeu, talvez para poupar os católicos na Alemanha. E alguma documentação da imprensa, na época, apresenta o Papa dialogando com algumas personalidades nazistas, o que estaria bloqueando até esse momento a sua beatificação para uma posterior elevação aos altares da Igreja Romana. Mas o que nos importa relatar são esses episódios notáveis de fenômenos anímicos, de fenômenos mediúnicos, da paranormalidade humana, através da percepção, nessa visão à distância que tiveram Apolônio de Tiana, Emanuel Swedenborg, o Papa Pio V, ou do notável fenômeno mediúnico do cardeal Eugênio Pacelli. É que a mediunidade é uma faculdade orgânica, como bem a definiu o egrégio codificador do Espiritismo. Não se trata de um dom, de uma graça, mas de um fenômeno inerente a todas as criaturas humanas, conforme teve a ocasião de definir em o Livro dos Médiuns. Todo aquele que sente em determinado grau a presença dos espíritos é, por isso mesmo, médium. A mediunidade, portanto, é uma faculdade orgânica que se cedia do cérebro da criatura humana. E as criaturas humanas, pelo geral, somos todas portadoras de mediunidade. Algumas dessas criaturas com caráter ostensivo, como ocorre na inteligência, com o gênio, com o superdotado, com o indivíduo normal e o imbecil, na memória, nas aptidões artísticas e culturais, na própria conduta da consciência, em que as criaturas estagiamos em diferentes níveis, desde aqueles de um estágio de sono até o elevado estágio de consciência plena, de sintonia com a divindade. A mediunidade, portanto, está presente no organismo do indivíduo, que a deve ter como sendo um sexto sentido na definição muito própria do emérito professor Charles Richet, Prêmio Nobel de Fisiologia e um dos pais da metapsíquica humana. A mediunidade, no entanto, sempre esteve vestida de mito, de superstição. Em determinado período experimentou o aplauso de uma espécie de manifestação divinatória, para logo depois, na ignorância medieval, ser transformada numa demonopatia, ser estabelecida como sendo veículo das entidades perversas para perturbar a criatura humana e desviá-la do caminho do bem. E mais tarde, para ser um processo degenerativo dos transtornos de natureza emocional e psiquiátrica, a Allan Kardec coube a indeclinável tarefa de examinar a mediunidade com propriedade e proficiência, apresentando, no dia 15 de janeiro de 1861, a obra máxima,
o Livro dos Médiuns, cujo Sesc Centenário celebremos no passado dia 15 do referido mês, porquanto depois de apresentado o Espiritismo, no dia 18 de abril de 1857, o codificador passou a receber expressiva correspondência dos países francófonos, e não apenas aqueles de língua francesa, mas também de língua inglesa, italiana, espanhola, portuguesa, pedindo orientação a respeito das evocações. Ele havia demonstrado à luz da ciência espírita que a vida tem um sentido psicológico profundo, que a criatura humana não é a argamassa celular, que existem no universo 3 princípios essenciais: Deus, Espírito e matéria, que nós somos uma energia pensante, e toda vez quando se nos dilui a matéria, retornamos ao estágio inicial no mundo espiritual fora das formas materiais. As criaturas ficaram fascinadas pela possibilidade de poderem ter a certeza da sobrevivência da alma ao fenômeno biológico da morte física, e começaram a interrogar o codificador qual seria o melhor processo para as evocações, como se deveriam comportar os portadores de mediunidade. E ele escreveu um guia prático que deveria servir de modelo, e logo a edição foi devorada pelos sedentos das informações, enquanto ele continuou organizando detalhes, ampliando a obra, estabelecendo diretrizes de segurança, cuidando do glossário, para publicar essa obra notável que divide a historiografia do fenômeno mediúnico em antes e depois da sua publicação. O Livro dos Médiuns é, portanto, na ordem cronológica da divulgação da doutrina espírita, um verdadeiro tratado de ciência experimental. Porque Allan Kardec parte de uma premissa: haverá espíritos. Não vos preocupeis em tornar alguém espírita, antes trabalhai por fazê-lo espiritualista. É óbvio que a pessoa não pode acreditar na comunicação dos desencarnados se sequer acredita na existência dos espíritos. Permite-me um parênteses. Há aproximadamente 20 anos, encontrava-me no Congresso de Parapsicologia, de Psicotrônica, na cidade de Montreal, no Canadá. Éramos, nós e o nosso tradutor, os únicos espiritistas. E porque não falo inglês, esse amigo generoso era o meu intérprete. Falando muito bem o idioma de Shakespeare, ele conseguia traduzir com muita eficiência a proposta de que eu me tornava portador. E houvéramos acertado antes da conferência, já que o tema eram as provas científicas da sobrevivência da alma, os tópicos que deveríamos abordar, e particularmente a maneira como iniciaríamos a apresentação da tese. Mas exatamente no momento em que fomos chamados à tribuna, não sei o que me deu na mente, e eu resolvi mudar a maneira inicial de apresentar a tese. Mas não tive tempo de informá-lo. Depois de fazer a saudação convencional e de praxe, eu me voltei para o público e disse: eu não creio na imortalidade da alma. E ele, tomado de surpresa, falou-me baixinho, enlouqueceu. O tema são as provas científicas da imortalidade da alma. E eu repeti: eu não creio na imortalidade da alma. E disse para ele: traduza, por favor. E ele respondeu baixinho: não sou louco. Imagine, nós estamos aqui para provar que a alma é imortal. Então, aquela cena ridícula foi constrangedora,
porque o auditório de quase 1000 pessoas nos contemplava, e os dois ali atoleimados, que ninguém sabia o que era que estávamos falando, até que ele, não suportando mais, porque eu permaneci inflexível, voltou-se para o auditório e disse: ele não acredita na imortalidade da alma. Então as pessoas foram tomadas de espanto. E eu disse: realmente, eu não acredito na imortalidade da alma. Eu sei que a alma é imortal. Porque aquele que acredita hoje, provavelmente deixa de acreditar amanhã. E aquele que hoje não acredita, é bem possível que a partir de amanhã esteja acreditando neste notável fenômeno da imortalidade. Eu sei que a alma é imortal. É a mesma coisa do indivíduo que sabe ou não sabe ler. Se ele sabe ler, ele olha um outdoor e diz: eu não vou ler. Já leu. Então saber é muito diferente de crer. E o meu amigo, excelente tradutor, sorriu e muito gentil disse: miserável, porque eu não lhe havia avisado da minha intenção. Mas a inspiração não era minha, era do ínclito codificador. E antes de fazerdes alguém espírita, fazei-o espiritualista. Porque o espiritismo é uma doutrina muito séria, para pessoas igualmente sérias. E a mediunidade deve ser exercida cristamente. Como escreveu Allan Kardec o Evangelho segundo o Espiritismo, religiosamente, e não como sendo um fenômeno esporádico, que pode acontecer e trazer um grande impacto sobre a massa, sem qualquer consequência de natureza ético-moral religiosa. A mediunidade é, portanto, uma ponte que se atira entre o mundo propínquo da criatura humana e o mundo longínquo da sobrevivência da alma. E o codificador, penetrando neste notável emaranhado do fenômeno, irá no capítulo 3º explicar a metodologia das evocações. Não se pode, portanto, ser espírita, tentar realizar experiência de natureza mediúnica, sem conhecer o livro dos médiuns, para que se dê conta dos perigos que cercam a mediunidade, como qualquer outra faculdade, para poder ter em mente que essa faculdade pode ser bloqueada, pode ser retirada de um momento para o outro, o que não deve constituir surpresa, especialmente para médiuns que anunciam que em determinado momento e em certo lugar haverá psicografias, como se o fenômeno deles dependesse não dos espíritos. E a esse respeito, Allan Kardec tem a oportunidade de dizer que o espiritismo jamais subiria às praças das feiras, que era uma maneira de exibição de toda notícia no passado, para poder tornar-se divertimento. A mediunidade, sendo algo sério, deve ser exercida com seriedade por pessoas responsáveis. E o codificador estabelece as diretrizes básicas do exercício da mediunidade, de como comportar-se o indivíduo que é medium, não apenas durante as reuniões especializadas, mas durante 24 horas. Quando não se encontra vinculado às entidades venerandas, encontrar-se-á vinculado às entidades frívolas. E é por essa razão que Allan Kardec estabelece os princípios éticos que devem constituir a normativa de todo aquele que se interessa pelo espiritismo e, particularmente, pelas experiências de natureza mediúnica. Eu ainda me recordo que na minha primeira fase de mediunidade, desconhecendo o espiritismo por viver numa cidade do interior do estado da Bahia, frequentava reuniões mediúnicas e não tinha ideia da dimensão da própria mediunidade. Até um dia,
em que o espírito Manuel Filomeno, ou melhor, Manuel Viana de Carvalho, apareceu-me e me disse: tu és adepto da mediunidade, estás frequentando uma reunião mediúnica, mas tu não és espírita. E eu perguntei: por que não? Porque não conheces o espiritismo. Já estudaste por acaso o livro dos Espíritos? E eu redargui que sequer sabia da sua existência. Ao que ele se referiu: então, lê o livro dos Espíritos. E eu comecei a grande tarefa de tentar encontrá-lo, o que foi muito difícil. Algumas semanas depois, alguém prestou-me um livro muito gordo. Eu estava acostumado com uma literatura muito elevada, Tio Patinhas, o Guri, o Gibi. E quando eu vi aquele livro gordo, eu digo: meu Deus, eu terei que ler tudo isto. Talvez até eu morra enquanto leia. É que eu não sabia que os livros lidos engordam. E os livros nas prateleiras permanecem delgados, anêmicos, esperando ser compulsados para adquirirem vida e darem vida. Então eu li o livro, mas aquelas letras pequenininhas da introdução, aquela introdução tão longa para a minha cultura, eu, 10 dias ou mais, 12, terminei de ler o livro. E quando Viana de Carvalho se me apresentou e perguntou-me: então, eu lhe indaguei com empáfia: e agora? O que livro devo ler? Lê novamente o livro dos Espíritos, Divaldo. Eu achei que ele percebeu que eu não havia lido como devera. Então eu comecei a lê-lo com seriedade. E descobri algo extraordinário. Eu descobri que Allan Kardec era tão inteligente como eu. Porque ele fazia as perguntas que eu também me fazia. Ele recebia as respostas que algumas vezes eu achava que deveriam ser as verdadeiras. Fiquei fascinado, demorei 6 meses até que li a contracapa. E agora, quando Viana de Carvalho me apareceu e perguntou: então, que livro eu devo ler? E ele me disse sorrindo: lê agora o livro dos médiuns e estuda o livro dos Espíritos. Porque se a tua vida prolongar-se até os 100 anos e permaneceres estudando o livro dos Espíritos durante todo este período, descobrirás quanto ele é extraordinário. Porque à medida em que tenhas cultura, uma percepção maior a respeito da vida, melhor o entenderás. Esse livro tem todas as respostas de que necessita a criatura humana para ficar em paz de consciência. E eu achei que ele era um pouquinho exagerado. Afinal, tem que estudar um livro 100 anos. Mas continuei a ler a obra kardeciana e a estudar o livro dos Espíritos. Nos anos 60, eu fui convidado a proferir uma conferência na Faculdade de Odontologia da cidade do Salvador. E é claro que fiquei muito preocupado. Havia me dado um tema que eu procurei elaborar, consultar as obras básicas, as obras clássicas do Espiritismo. E ao terminar a conferência, vieram alguns jovens acadêmicos. Formou-se um círculo e começamos a conversar. Então um deles me disse: você sabe a física quântica, não é? Eu digo: eu não sabia o que era. Mas eu disse: E ele começou a falar, mas a falar de coisas notáveis, das micropartículas, dos quarks, e etc. Naquele tempo eu ainda não conhecia o professor Dr. José Raul Teixeira, estava um abandono total. E eu, de tudo que conhecia, era que a matéria tem 3 propriedades: altura, largura e espessura. Era toda a minha cultura da física newtoniana. E quanto à física quântica, eu sequer sabia que jamais existiu alguém chamado Quantum. Muito bem, mas os jovens falavam, e eu, com uma inteligência brilhante, só fazia dizer: E assim eu dizia: meu Deus, que eles se calem, por favor, para eu ver-me livre. Até que se calaram, eu saí muito bem, fui para casa, intrigado com Viana de Carvalho.
E chegando a casa, aparece meu amigo querido desencarnado e pergunta-me: o que se passa, Divaldo? O senhor enganou-me. O senhor me disse que se eu estudasse o Livro dos Espíritos até aos 100 anos de idade, eu ficaria com conhecimento profundo de tudo que existe na Terra. O senhor estava na faculdade de odontologia? Eu disse: sim, estava. E por incrível que pareça, até inspirei-o. Ele: não, isso eu sei, muito obrigado. Mas se ouviu o que se passou depois? Não, eu tive que sair. Pois é. Os alunos, os estudantes de odontologia vieram conversar comigo, falaram sobre a tal física quântica, sobre átomo, sobre elétron, sobre próton e nêutron. Eu não entendo nada. E cadê? O Livro dos Espíritos não me ensinou nada. De fato, Divaldo, de fato. Nada pior do que a ignorância rotulada de conhecimento. Então, eu digo absolutamente. E você já leu realmente o Livro dos Espíritos? Meu irmão, eu não apenas li. Eu estou memorizando, estudando. Então pegue o livro ali na estante. Eu me aproximei da estante, eu ia ganhar essa disputa com o espírito, é claro. Peguei o livro e ele disse: abra na questão 540. Eu me lembrei e tive um choque. Não desmaiei porque não me recordei. Eu disse: a 540, que interessante. Ele: leia para eu ouvir. Então tudo evolve em a natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, porque o arcanjo de hoje foi o átomo de ontem, assim como o átomo de hoje será o arcanjo de amanhã. Então, Divaldo, Allan Kardec, os espíritos falam ou não falam a respeito da física quântica. Aí está uma síntese. Eles não têm culpa de você ser absolutamente ignorante. Ele é muito gentil comigo. Então, a culpa não é da doutrina. O senhor faça o favor de procurar alguém que ele explique um pouco a respeito da história do átomo. E para poder arrancá-lo da ignorância, eu lhe vou contar a história de um átomo de carbono. E eu fiquei deslumbrado. Quando ali mesmo, em pé, ambos, ele nem me mandou sentar, narrou-me a história de um átomo de carbono que pode começar numa estrela novíssima, no momento da sua explosão, atravessar uma galáxia, fazer parte do nosso organismo, voltar à intimidade da Terra, ser reabsorvido por uma planta, novamente devorado, e nesse ciclo, até o momento em que numa outra novíssima, ele entra em fissão e desapareça na grandiosidade do cosmo. O Livro dos Médiuns é, portanto, a diretriz básica dos fenômenos mediúnicos. Ele pediu-me para que estudasse detidamente, em particular, o capítulo de número 23, aquele que diz respeito às obsessões. A classificação dos fenômenos obsessivos, dos transtornos de conduta, que teremos ocasião de examinar amanhã. Mas falou-nos também da grandiosidade do Grupo Espírita, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, cujo estatuto Allan Kardec transcreve nessa obra básica, para que aqueles evocadores e as pessoas sinceramente interessadas na mediunidade possam construir as instituições nos alicerces seguros da doutrina espírita. Esta ciência, esta filosofia, esta religião que tem por base a verdade. No cristianismo estão todas as verdades, disse o Espírito de verdade. Os erros que nele existem foram colocados pelas criaturas humanas. E o Espiritismo veio exatamente para restaurar os ensinamentos de Jesus, para repetir os fenômenos notáveis de que Jesus, médium de Deus, realizou na terra e nos acenou com dulce da esperança. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, se quiserdes, se tiverdes fé, se vos empenhardes, podereis fazer tudo, porque esse tudo
está embutido no amor que é Deus, ensejando-nos o desenvolvimento intelecto-moral e a superação das nossas más inclinações na grande viagem da mediunidade com Jesus. Então assevera Allan Kardec que o bom médium não é aquele que recebe apenas os espíritos elevados, mas aquele que tem a facilidade para as comunicações. O bom médium é, portanto, esse instrumento plasmável, dúctil, que se coloca a serviço da verdadeira caridade, porque a mediunidade é seu exercício da santa virtude. A caridade pode tornar-se instrumento de perturbação, instrumento de conflitos, instrumento de distúrbios variados. Então a mediunidade com Jesus é esse momento quando o médium se dá conta que se encontra na terra para servir, e ao abraçar o Espiritismo para servi-lo, e não dele servir-se para projetar a própria imagem, as suas pequenezes, a sua inferioridade, e exaltar o ego em detrimento do ser que é em profundidade. Então o Livro dos Médiuns é esse guia de segurança, que ao realizar a tarefa da identificação dos comunicantes, conforme o capítulo 24, apresenta 54 itens que se encarregam de apresentar todas as sutilezas para podermos identificar os espíritos e não sermos vítimas de mistificações, porque a doutrina espírita não anui de maneira nenhuma com o erro, com a mentira, nem tem como objetivo seduzir as pessoas para enganá-las, antes para libertá-las do erro, para romper as algemas da ignorância, da superstição e facultar-lhes o contato com o mundo transcendental. Então a mediunidade com Jesus lentamente vai se fixando na terra atormentada dos nossos dias, oferecendo-nos a esperança de horas melhores para o porvir, exatamente nesses dias de inquietação, de tsunami, de ameaça de contaminação nuclear, de radiação atômica no nível 5 no Japão. Essas ameaças que nos aturdem a respeito da grande transição que se opera no planeta. A mediunidade vem em nome de Jesus dizer-nos que a morte é um fenômeno natural. Para morrer-se basta uma condição: estar-se na indumentária material. Pouco importa como seja o fenômeno biológico da morte, se uma gripe modesta ou um cataclisma, se é através de uma enfermidade penosa em que o indivíduo liberta-se das ações deletérias que o jungem hoje ao leito de enfermo, ou se por uma bala perdida, um acidente cardiovascular. O importante não é o morrer, é como se morre, e melhor, como se desencarna. Porque o fenômeno biológico da morte é a parada do tronco encefálico, quando a vida orgânica começa a degenerar. Mas a desencarnação é a libertação dos despojos materiais. É esse processo de natureza espiritual em que o ser agradece a Deus a dádiva do veículo que lhe permitiu a trajetória terrestre, e se despede dele com infinita ternura, com grande gratidão, mas sem nenhum apego, para evitar a perturbação post-mortem. E é a mediunidade que vem nesse momento contribuir, nesses dias da transição planetária, para atender às grandes vítimas, não somente dos tsunamis, mas também das grandes cheias, das tragédias do cotidiano, da violência urbana. Pode haver nada mais desastroso para a nossa cultura do que a violência urbana. Saímos de casa sem sabermos se voltaremos no corpo físico.
Estávamos aturdidos com esse fenômeno bélico que estourou dos países muçulmanos com o efeito dominó. Cada um que se libertava da soberania absurda daqueles teocratas e que estavam no poder há 40, 30 anos, ou uma dinastia de 200 anos, escravizando o povo. Enquanto estávamos no fragor dessas batalhas das praças públicas do Oriente, eis que veio esse abalo sísmico, o mais terrível que o Império do Sol Nascente jamais experimentou. Ele que está situado sobre duas falhas, a Atlântica e a Pacífica. Mas o pior é a ameaça da radiação da usina nuclear. Mas será que é tudo isso que nos apavora não nos merecia uma reflexão que os bons espíritos nos têm convidado a fazê-la através da mediunidade com Jesus? Os tsunamis morais, os tsunamis dos dias que ficaram no passado do carnaval, de determinados espetáculos de nível indignificante, de redes de televisão, que expõe a vilania humana, as tendências perniciosas do barbarismo, do erotismo vulgar, fazendo que a comunidade brasileira se comova com esses heróis. A palavra herói só pode ter sido colocada por ironia, porque verdadeiramente herói não é aquele que se entrega ao despudor total, à perda do sentido ético, a ausência de qualquer significado de natureza moral em absoluto. O heroísmo é um estado de estoicismo perante a vida, de sacrifício, de abnegação, de honradez, perder o corpo, mas não perder a dignidade, perder a vida física, mas não perder a honorabilidade, o ideal que abraça. Então esses tsunamis que estão destruindo a nossa cultura, esses 6.000 anos de ética e de civilização, é que nos devem chamar a atenção neste momento a todo aquele que exerça a mediunidade com Jesus, para dulcificar as almas crucificadas no madeiro invisível das provações rudes, para libertar os que transitam na treva da ignorância, em terrível solidão, em desconhecimento do mundo transcendental. Essa mediunidade com Jesus chega-nos e está ao alcance de todos nós, na condição de médiuns da vida. Da mesma forma que o agricultor é o médium da sementeira e o mestre é o médium da educação. Exercendo o fenômeno mediúnico, estudado em O Livro dos Médiuns, poderemos sim mudar as paisagens terrestres, trabalhar em favor de um mundo melhor e enriquecermos-nos de plenitude, de significado existencial, de objetivos de grande significação. Eu li há menos de 2 meses e sensibilizei-me profundamente com a história do cotidiano. O marido chega a casa e à hora do jantar, casado fazia 19 anos, ele se volta para a esposa que está triste e tensa e diz-lhe: pretendo pedir o divórcio. Ela tem um choque e, conforme ele esperava, ela deblaterou, gritou, fez um pequeno escândalo, mas ele aguardava isto e sentiu um grande alívio. 19 anos, a vida caíra na rotina, o silêncio se abatera sobre o casal. Houve uma fase em que não conversavam, discutiam. Agora nem isso. Era um silêncio torpe. Era desagradável a convivência. Era uma solidão a 2. No dia seguinte, quando ele volta do trabalho, encontra numa escrivaninha a redigir qualquer coisa com celeridade. Chama-lhe a atenção. Ela está tensa escrevendo. No terceiro dia, quando ele chega para o jantar, ela ainda está escrevendo com a mesma celeridade. Mas ele sente um alívio.
E na primeira oportunidade ele diz: desejo a resposta. Para que você não fique enganada, eu estou com um relacionamento novo. Sinto-me feliz com a mulher que elegi e pretendo casar-me com ela. Não tenho caráter venal de manter relacionamentos paralelos. Quero que você saiba que sairei do nosso matrimônio com honradez. Acabou-se o amor, como se o amor fosse um líquido que gotejasse até a última. E então eu quero saber qual é a sua decisão. Ela levantou os olhos e ele percebeu quanto ela estava magra. E ela disse: eu lhe darei o divórcio, sem nenhuma discussão, com uma condição. Quando nos casamos, você me pegou na porta da rua, carregou-me nos seus braços e levou-me até a alcova. Lembra-se? Ora, fantasia de mulher. É claro que me lembro, mas eu era jovem. Nós éramos jovens, éramos inexperientes, éramos sonhadores, ainda tínhamos esse romantismo. Pois é, nosso filho está com 17 anos, disse ela. E se nós nos separarmos agora, ele vai ter um grande choque. Ele deverá fazer exames na universidade e poderá fracassar. Então eu quero lhe fazer um pedido. Eu quero lhe pedir que durante um mês, a partir de amanhã, você me carregue nos seus braços, do quarto até aqui a sala de jantar. Mas é uma loucura, é a minha condição. Apenas um mês. Ao terminar o mês, você está liberado, eu assino o divórcio. E eu poderei pensar, tem todo o tempo do mundo. Na noite seguinte ele contou: a companheira, ela deve ter enlouquecido, pedir-me para carregá-la do quarto até o refeitório durante um mês. E a outra deu uma gargalhada zombeteira. Artifício de mulher. Ela deseja prendê-lo de alguma forma. Cuidado, mulher é muito astuta. Aliás, dito por uma mulher, não é nada surpresa. Mulher é muito astuta, tenha muito cuidado. E ele começou a pensar: o divórcio litigioso, o drama para o filho, o trauma. Ele também era um homem de caráter e optou por carregá-la. Então, na manhã seguinte, ele carregou-a. E quando ia saindo no corredor, encontraram o filho. E o filho disse: que maravilha! Como estão os dois pombinhos? Ele deixou-a no refeitório e se foi. No 5º dia, no 10º dia, e tudo ele contava outra, que exaltava: só faltam 18 dias, faltam 15 dias. Mas ele notou que ela estava ficando cada vez mais magra, mais frágil. No 20º dia, ela vestiu um traje que ele gostava muito. Bem, que ele gostou naqueles tempos recuados, oportunamente. Então ele carregou-a. Ela estava usando o perfume que havia colocado no dia do casamento. E ele sentiu aquela onda, sentiu uma ternura, estreitou-a de encontro ao peito. E ela passou-lhe a mão pelo pescoço. E ele depositou-a com ternura na sala de jantar. No 25º dia, ele observou que ela, apesar de estar magra, era muito bonita. Seus traços eram de uma Madonna italiana. Os cabelos ainda estavam anelados. Quantas vezes ele passara a mão por aqueles cabelos cacheados. E ele dissera palavras românticas. Então, naquela manhã, quando ele olhava de esguelha, ela no espelho, preparando-se, e vestindo aquele outro vestido que ele gostava muito. Então, ao abraçá-la, ele cingiu-a de encontro ao peito. Ela sorriu, encostou a sua na cabeça dele. Ele sentiu um frêmito, um arrepio, e deixou-a. No 27º dia, ele foi à casa da companheira e disse-lhe: venho acabar o nosso relacionamento.
Eu descobri que eu amo a minha mulher. E a outra, de surpresa, eu sabia que a miserável ia seduzir outra vez. Eu sabia. E desvelou-se. Aquele anjo de ternura, aquele rosto de sorrisos, congestionou-se. E ele percebeu a fera que estava atrás daquela aparência amiga. Ele então correu à florista e encomendou uma dúzia de rosas. Rosas vermelhas que ela gostava. Ele iria dizer-lhe quanto a amava. Afinal, quem é que não tem rusgas? Os dedos nasceram na mesma hora e de vez em quando eles não se entendem. Os dentes, a língua, a bochecha vivem em harmonia até o momento que um morde o outro e ninguém se muda de casa. Então ele pediu a dúzia de rosas e quando a recebeu, a vendedora disse: não quer colocar um cartão? Oh, sim, dê-me o cartão. E ele limpou o suor, porque quando o homem está emocionado, ele transpira, faz lembrar os equinos. E então ele começou a escrever: eu a carregarei sempre dos meus braços. Chegou a casa cantarolando, assoviando, porque quando o homem também está feliz, ele assovia, mesmo que não saiba, mas ele tenta. A casa estava em penumbra, a alcova tinha uma luz frouxa que se esparramava pelo corredor. Ele adentrou-se, ela estava deitada de lado. Ele sentou-se na cama com imensa ternura, tocou-lhe o ombro, então ela voltou-se. Ele olhou-a, estava morta. Então, ele começou a tremer, colocou as flores ao lado e viu uma carta, um envelope com o nome dele. Abriu-a imediatamente e a carta dizia assim: escrevo-lhe esta carta. Foi o que ela estava escrevendo na segunda noite, porque acabo de vir do oncologista e o médico me disse que o meu câncer de colo de útero está com metástase generalizada. Ele deu-me no máximo um mês de vida. É por isso que eu quero lhe pedir que durante este mês você me carregue, para que você não venha ficar com remorso se por acaso nos divorciarmos. Você pode pensar que a dor me ceifou a vida e eu não desejo que você sofra. Eu quero que você saiba que eu estou morrendo e que sempre o amarei. Nada nos separará nunca. E como eu sei que a vida depois da vida, eu esperarei com uma guirlanda de flores para prosseguirmos a nossa trajetória no reino da imortalidade. Então, ele descobriu quanto ela era grande. Ela lhe pediu aquilo porque não queria que ele tivesse remorso. Se por acaso separassem-se e ela morresse, como aconteceu, ele ia fazer uma ponte mental que teria sido culpado. E o filho, com certeza, iria dizer que ele era o responsável. Então ele termina, depois de inumá-la, fazendo um apelo: ó vós todos que tendes parceiros, tende tolerância. Toda união, toda parceria passa um período em que há determinados fenômenos desagradáveis, transitórios. Eles são resultados do nosso humor, do tédio, da repetição dos nossos atos, mas depois volta ao ardor, porque nós somos um mundo de emoções e as emoções renovam-se periodicamente. Então coloque o amor acima de quaisquer vicissitudes. E se for possível, toda vez que tenham uma grande problemática do relacionamento afetivo, orem a Deus e peçam a Deus que os inspire para não verterem um amargo pranto que eu carregarei na minha alma, porque agora até a minha morte eu a carregarei nos meus braços. A mediunidade com Jesus vai nos ensinar a carregar os que sofrem em nossos braços,
a ter paciência com aqueles que se nos transformam em verdugos impenitentes, a dar o direito a todo mundo de ser como possa, e a nós nos exigirmos ser cada dia melhor. A mediunidade com Jesus nos vai ensinar compaixão e misericórdia, mas sobretudo a alegria imensa de viver, porque aquele que encontra Jesus nunca mais é o mesmo, e haja o que houver. Nesses difíceis dias da humanidade, ao invés de aumentarmos o coro do desespero, façamos uma pausa, mergulhemos nas dúlcidas vibrações da prece e perguntemos à vida o que é que poderemos fazer para tornar o mundo melhor